Olá, pessoal! Vamos corrigir uma questão do último concurso do técnico do INSS para poder ajudar você no seu estudo para o próximo concurso. Vamos lá! O último concurso do técnico do INSS foi em 2016, elaborado pela CESP. Vamos resolver uma questão que tem um desdobramento, ou, portanto, uma mesma situação com duas questões envolvidas. Em fevereiro de 2016, Valdemar, que era empregado pelo regime seletista e recebia um salário mínimo de sua empregadora, foi demitido e 30 dias depois condenado à pena de prisão em regime fechado. Então, pena de prisão. Ele é casado com Idalina, com quem tem 2 filhos menores. Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue com base nos regramentos previdenciários acerca do auxílio reclusão. Então, olha aí, pessoal, uma questão sobre o auxílio reclusão. Como Valdemar é segurado de baixa renda da Previdência Social, ele e seus dependentes fazem jus ao recebimento do valor correspondente ao auxílio reclusão, que é de um salário mínimo a ser rateado entre eles. Certo ou errado? Essa afirmação está errada. Temos que assinalar errado. Por que está errado? Bom, Valdemar era um empregado, ele estava segurado pelo INSS, é um segurado do INSS, e ele recebia um salário mínimo. Bom, isso lhe dá uma das condições para o auxílio reclusão. O auxílio reclusão é devido para o segurado de baixa renda. Realmente, Valdemar é segurado de baixa renda da Previdência Social. Apenas o erro aí está em que ele e seus dependentes fazem jus ao recebimento do valor do auxílio reclusão. Não é verdade, o auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda. Então, há um erro aí quando diz que ele terá direito e vai receber o valor do auxílio reclusão. Quem vai receber o valor do auxílio reclusão são os dependentes do Valdemar. Ele não. É a mulher dele e seus 2 filhos menores que vão sim ratear entre eles o valor do auxílio reclusão. Só que tem outro erro aí, que o valor do auxílio reclusão será de um salário mínimo. Isso não é verdade. Um salário mínimo é o salário atual do Valdemar. Na verdade, o auxílio reclusão será calculado pela média das remunerações de Valdemar durante o período, a partir de 1994, todo o período do seu trabalho. Então, será feito um cálculo do valor do benefício de Valdemar, que pode não ser um salário mínimo, e sim vai ter que ser a média do tempo em que ele contribuiu para a Previdência Social a partir de 1994, sendo que a média dos 80% maiores salários, das 80% maiores remunerações de Valdemar. Ou seja, será feito um cálculo sobre o salário de benefício de Valdemar. E esse valor, então, será o auxílio reclusão dele, rateado entre todos os seus dependentes. Então, a questão está errada por 2 formas aí. O benefício é só dos dependentes e ele não é de um salário mínimo, será o cálculo do salário de benefício que Valdemar terá direito. A outra questão que nós queremos comentar, ainda sobre o auxílio reclusão do Valdemar, continua assim. Assim que terminar de cumprir a pena, Valdemar deixará de ser segurado da Previdência Social. Isso também está errado. Nossa, as 2 afirmações erradas a respeito do auxílio reclusão de Valdemar.
O que acontece é que Valdemar, como você percebeu, ele já estava desempregado, ele foi demitido. Acontece que Valdemar foi preso durante o seu período aí que decorreu depois da demissão, o chamado período de graça. É o período de graça. Depois da demissão, Valdemar fica por 12 meses segurado. E aconteceu que durante esses 12 meses, porque está dizendo aqui 30 dias depois da demissão, durante o seu período de graça, Valdemar foi preso. E aí fala, mas e depois que ele for solto, ele estará sem o seguro, ele estará totalmente afastado da Previdência Social? Não, porque o período de graça também está previsto na lei, permanecerá por 12 meses após o livramento da prisão. Então, ele pode ficar preso 1 ano, 2, 3, 10 anos. Quando Valdemar sair da prisão, o seu período de graça será no total de mais 12 meses. Ele já estava em período de graça, mas quando ele for livre da prisão, ele ainda terá 12 meses de período de graça, conforme a lei previdenciária. Uma questão muito interessante sobre auxílio reclusão e as suas regras. Continue estudando, você terá sempre aí o nosso apoio. Até nosso próximo encontro.